Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja na tua vida. Quero compartilhar uma mensagem, falar um pouco sobre escatologia bíblica, sobre fim dos tempos. Vemos pela palavra de Deus que nós estamos nos tempos finais. Estamos vendo muitas coisas terríveis acontecer no nosso tempo através dos jornais, da imprensa, através das mídias sociais, coisas até que desacreditamos muitas vezes. Quantos de nós, quando vemos algumas coisas, a gente fala, meu Deus, é fim do mundo. Jesus Cristo deu dicas. Ele disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Fé é a coisa que mais vemos no mundo hoje, mas ele quis dizer da fé bíblica, da fé pura, da fé cristocêntrica, porque hoje as religiões estão bombando, as seitas estão bombando, os falsos profetas, os gurus estão com grande êxito nas mídias sociais. É só você abrir e você ver o que está acontecendo. A verdadeira palavra de Deus está sendo pregada, graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os sinais seguiram os apóstolos. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é a mesma. O seu nome tem poder. O seu sangue tem poder, um poder transcendental. Satanás não respeita os diplomas, o nome dos homens, dos seres humanos. Não respeita hoje a pregação, a oração também ele não respeita. Mas o que ele respeita é quando ele vê um homem ou uma mulher na comunhão do Espírito Santo, com sobriedade no coração, sendo obediente à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz para nós, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E como resistimos o diabo? É simplesmente temendo e obedecendo a Deus. Quando o ser humano teme a Deus e obedece a Deus, se submetendo à vontade de Deus, do seu Espírito, Satanás foge deste homem e desta mulher. O que nós estamos vendo hoje é escândalos borbulhando diariamente. E não estou falando do mundo, estou falando do meio gospel. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus seguidores, para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu. Ele já ressuscitado, ele convidou os seus seguidores para a despedida no Monte das Oliveiras. E ele despedindo de praticamente 500 pessoas, ele lhes deu uma ordem, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, ele disse para praticamente 500 pessoas. Eles foram, mas os dias se passaram. No 10º dia, 380 já tinha desistido.
tinha apenas quase 120 pessoas. E veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Eles foram revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo. Ali foi a inauguração da igreja no dia de Pentecoste. Jesus Cristo deixou as bases da igreja, e as bases da igreja são os 12 apóstolos. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio para inaugurar a preciosa igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo tinha deixado as bases prontas. E as bases são os seus apóstolos. Não os de hoje, não. Os apóstolos bíblicos. Depois da descida do Espírito Santo, a primeira mensagem pentecostal, entregue por Pedro, quase 3.000 almas agregaram à igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde então, o Espírito Santo começou a sua missão, que é guardar a igreja de Cristo, dirigir a igreja de Cristo, delegar a unção para a igreja, para que a igreja continuasse na unção do seu Espírito, em esperança diária. Servimos a Deus, servimos ao Senhor Jesus Cristo em esperança diária. O Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque a fé veio a nós por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E esta é a fé bíblica e verdadeira. E Jesus Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Era esta fé que ele estava falando. Tem uma minoria no mundo hoje que adora, glorifica, bendiz o Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo disse na sua palavra, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não precisam de bala ungida, de rosa ungida, de pingente ungido. Não precisam de envelope. Não precisa de pactos. Não precisa de campanhas. Não precisa de ato profético. Não, precisamos apenas se manter diariamente de pé, sóbrio e vigilante, para que o Espírito Santo continue a comunicar com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que crê no nome precioso e puro do Senhor Jesus, mas não apenas crer de palavra, de boca, não. Crer em obras, em atitude e em fé. O precioso Espírito Santo está perto de entregar a noiva de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, além das nuvens. Nós como igreja de Cristo, estamos para ser levados. O arrebatamento será o primeiro sinal escatológico. Depois do arrebatamento, o mundo entrará em um caos sem precedente. O mundo ficará polvoroso, uma anarquia, e os governos ficarão sem direção. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 17, o verso 12, que vai haver uma reunião de urgência e de emergência. Os donos do mundo
os donos do mundo, os Illuminatis, é o que eu penso, farão uma reunião de urgência e de emergência, certamente na ONU, com os governantes, por causa daquilo que o mundo está passando, trevas, turbulência, desgoverno será total, o caos se aplacará de forma tremenda no mundo. Será necessário, então, colocar em prática aquilo que os governantes já estão falando sobre a nova ordem mundial. Ela já está aí. O que falta apenas é o líder para tomar os governos do mundo. A Bíblia Sagrada já fala sobre isso. No livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no Apocalipse, capítulo 13, fala muito claramente sobre esse grande líder. Assim que a igreja for arrebatada, a igreja assistirá de camarote dos céus Jesus Cristo abrindo os selos. Já está no livro do Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 a seguir. A igreja será arrebatada, o primeiro sinal escatológico. Segundo sinal, esta grande reunião, onde vai ser implantado aqui na terra 10 governadores, 10 presidentes, o melhor. Na Bíblia fala sobre 10 dentes, sobre 10 chifres, sobre 10 reis. E na Bíblia também fala sobre 7 cabeças. Na Bíblia fala sobre um império tremendo e poderoso que em todo o tempo está na terra. Essas 7 cabeças. Quando se fala em 7 cabeças, está falando em 7 reis ou em 7 presidentes. Primeiro rei do Egito, Faraó. Segundo rei da Síria. Terceiro rei, rei de Babilônia, Nabucodonosor. Quarto rei dos Medos e Persas, com Dario, com Ciro e Dario. Quinto rei, reinado de César, aliás, o reinado de Alexandre o Grande. É um reino usufruindo, tomando o reinado de outros. O sexto reino, o reino dos Césares, o reino romano. E dentro desse sexto rei, desse sexto reino, haverá o sétimo reino, que é um só reinado da Europa, aonde vai agrupar 10 presidentes em um só reino. E esses 10 presidentes vão colocar à disposição o seu domínio, os seus poderes, em cima de um homem que será escolhido nesse tempo, no tempo da grande reunião. E esse homem é a besta, é o anticristo, é o homem do pecado, o iníquo. Ele vai se manifestar, não está muito longe não, mas só vai vir a sua manifestação depois do arrebatamento da igreja. O convite do Espírito Santo a toda a igreja, em toda a terra. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando do meu, do teu ministério, não. Eu estou falando da igreja invisível, de seres humanos que estão sobre toda a terra. Porque a Bíblia diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. A igreja do Senhor Jesus Cristo
está em toda a terra. O Espírito Santo receberá o sinal de Deus. E qual será o sinal? O mesmo sinal que João, na ilha de Pátimos, ouviu quando Deus disse para João: sobe aqui. Deus dirá ao seu Espírito também: sobe cá. E ele vai subir não sozinho, ele vai subir com a noiva de Cristo, com a igreja que está sobre toda a terra. Para que se cumpra a palavra que diz no livro de Cantares, capítulo 8, se não me falha a memória, onde está lá: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada para o seu amado? É a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, vai subir em breve, encostada ao Espírito Santo. Juntos, o Espírito Santo e a igreja, juntos, subirão para a glória de Deus. O Espírito Santo tem a incumbência de Deus em guardar, proteger a igreja, dirigir a igreja, santificar a igreja. E a maior incumbência que ele tem de Deus, creio, que é entregar ela pura ao noivo puro, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Compartilhe as mensagens do canal A Voz da Atalaia. Se inscreva neste canal, dê o like. Que a graça e a paz da parte de Deus continue de maneira forte sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Deus te abençoe ricamente.